Olá, colega professor. Hoje nós vamos explorar mais um pouco o nosso Google Sala de Aula e as ferramentas que ele nos oferece na hora de planejar a nossa aula. Então, nós vamos fazer uma postagem de atividades envolvendo mais de um documento, mais de um arquivo, diferentes materiais para o meu aluno na mesma atividade. Muito importante que você tenha, quando você vai postar a sua aula dentro do Google Sala de Aula, que ela já tenha sido planejada e elaborada dentro do seu Google Drive ou no seu computador. Por quê? Porque se eu tenho a atividade pronta ali, me facilita no momento de criar a atividade e anexar os documentos, aquilo que eu quero propor para o meu aluno. Nos anos iniciais do ensino fundamental, eu volto a frisar que é muito importante o passo a passo e a sequência didática das atividades, envolvendo também o grau, né, observando também o grau de complexidade dessas atividades. Então, nós vamos começar com a nossa atividade de hoje, criando uma atividade, lembre o botão criar, atividade. E eu vou dar um título que vai ser aula 2 e o assunto vai ser a zona urbana e a zona rural. Essa nossa turma, ela simboliza, né, ela simula uma sala de terceiro ano do ensino fundamental. Olá, querido aluno. Hoje vamos estudar as características das zonas urbana e rural. Abra o arquivo, e aí eu tenho um arquivo que se chama Aula 2, passo a passo. Aula 2, passo a passo. Por que isso é importante? Isso é importante porque o meu aluno vai realizar a atividade no modo sequencial, vai compreender melhor a minha proposta. Abra o arquivo Aula 2 e siga a sequência de atividades propostas. Um abraço, professora Fernanda. Alguns professores me solicitaram que eu fizesse videoaulas curtinhas, assim, 5 minutos, só que a ferramenta, a plataforma e as ferramentas que elas nos oferecem são muitas, então, assim, fazer muito sucinto, muito resumido, é faltar para vocês a compreensão do todo, tá? Então, a gente vai tentar fazer o mais resumido possível a postagem das atividades hoje, para vocês novamente fixar passo a passo, visualizar e criar aquele alerta, né? Na hora de criar a sua atividade, o que eu preciso observar, principalmente se for para os anos iniciais do ensino fundamental. Eu sempre gosto de frisar isso, porque os alunos precisam que seja mais detalhado o planejamento, que também vai ter o familiar que vai auxiliar, ele precisa compreender qual é a sequência, qual é o objetivo da aula. Então, eu coloquei um título, as instruções, e eu vou adicionar, então, minha aula que já está pronta. Então, eu planejei ela antes, né? Construí os arquivos. Outra coisa que eu acho muito importante é que eu não simplesmente vá lá no Google e digite lá atividade sobre zona urbana e rural e baixe o arquivo e coloque ali dentro. Porque o que acontece? Às vezes o professor baixa uma atividade que é de ligar, né? Ligue aqui os elementos que compõem a zona urbana e os elementos que compõem a zona rural. E aí eu coloco dentro de um Word, meu aluno não vai conseguir realizar a atividade ali, ele vai ter que imprimir, vai ter que ir atrás de um lugar para fazer a impressão, se ele não tiver impressora em casa, vai ter que escanear, vai ter que fotografar e anexar de novo. Se eu construir as atividades dentro das ferramentas que o Google me disponibiliza, claro, eu posso utilizar imagens, eu posso utilizar arquivos que estão na internet. Se eu construir e organizar as minhas atividades dentro das ferramentas, vai facilitar muito para o meu aluno. E claro que no primeiro momento agora é um trabalho que exige um pouco mais do professor, mas que na sequência
depois que a gente voltar à normalidade, ele vai poder reaproveitar todo esse material nas suas aulas, né? Seja elas físicas ou se continuarem sendo remotas. Então, lá dentro do meu Google Drive, eu já deixei uma pasta pronta com todos os arquivos das atividades que eu quero disponibilizar. Então, as aulas remotas, planos de aula remoto, aula teste 2. E aqui eu tenho, então, passo a passo da aula, texto para os meus alunos ler, que aqui dentro eu vou ter atividades que vão depender da leitura desse texto. 2 atividades que o aluno vai fazer e me devolver nestes arquivos aqui. Aqui dentro eu tenho outras atividades propostas que eu solicito que o meu aluno copie elas do caderno e realize no caderno. Mesmo formato que era feito na sala de aula física, né, que eu passava atividade no quadro e o meu aluno copiava. E é importante que a gente continue mantendo essa sequência de atividades que o aluno possa copiar no caderno, né? Desenvolver habilidade lá, a motricidade, de trabalhar a parte escrita, caligrafia, isso é muito importante, principalmente nos anos iniciais. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu quero selecionar todas de uma vez, eu posso de uma vez só colocar todos os arquivos lá na minha atividade. Clico na tecla Shift do meu computador, mantenho ela clicada e vou selecionando as atividades que eu quero disponibilizar. Ficaram todas marcadas em azul, eu vou adicionar. E todas as minhas atividades vieram para cá. Esses arquivos aqui, o aluno vai só visualizar eles e vai realizar no caderno. Mas o arquivo, atividade de produção textual, vou fazer uma cópia para cada aluno, porque ele vai precisar me devolver. E atividade do quadrinho Chico Bento também, eu quero que ele me devolva. Então, vou fazer uma cópia para cada aluno. Eu tenho aqui um botãozinho para mim clicar e ele vai me abrir as possibilidades. Então, eu quero sim que meu aluno me devolva. Então, são as 2 atividades para devolução. Esse é o texto, e aqui eu tenho o passo a passo, né? O que o aluno vai acessar no passo a passo. O plano de aula naquele formato bem roteiro, né? A identificação da aula, da turma, a identificação da aula, no objeto do conhecimento, o tempo estimado, um recado para a família, e aqui eu explico para o meu aluno e para a minha família que eu quero que os alunos copiem no caderno os enunciados escritos em negrito, e aí segue as atividades e tudo aquilo que o aluno tem que copiar no caderno, ele vai estar negritado. Deixa eu só abrir esse... Oi, pessoal. Eu deixei aqui dentro do passo a passo já pronto, ó, um link para o vídeo que eu quero que meu aluno também assista, que vai complementar a aula. Tá? E depois eu vou colocar, mesmo assim, se o aluno não clicar aqui, ele vai ter lá dentro da atividade, dentro da sala de aula, uma atividadezinha lá, ele vai visualizar o vídeo lá mesmo. Tá? E aí vem, ó, tudo em negrito, o aluno vai copiar no caderno e realizar como era feito. Ah, aqui não está negrito, porque essa orientação aqui, ele não precisa copiar. Então, tá toda a aula aqui prevista e atividades 5 e 6, eu identifiquei como arquivo. Então, ó, atividade em quadrinhos, Chico Bento, atividade de produção textual. Eu até posso colocar isso aqui em outra cor para destacar para o meu aluno. Cada professor, eu repito, vai encontrar a sua estratégia, né? Vai descobrir a melhor estratégia para a sua turma. Notem que quando o arquivo está salvo dentro do meu Drive, eu edito ele em tempo real. Então, eu já postei, já coloquei a atividade lá dentro da sala de aula e eu estou editando ela aqui. O meu aluno vai enxergar a atividade editada. Bom, falta ainda colocar o vídeo, né? Esse vídeo eu já pesquisei em momento anterior, eu assisti ele até o fim, e agora eu quero compartilhar ele com o meu aluno. Então, eu vou nesse botão compartilhar, né? Volta aqui, compartilhar, copiar esse link. E agora eu venho aqui na minha sala de aula e eu vou adicionar também o vídeo do YouTube. Vou colocar aqui o link que eu copiei. O endereço, né? Pesquisar. Apareceu aqui embaixo, tá pronto? Não, eu vou selecionar, ficou com a bordinha azul. Eu vou adicionar lá nas minhas
na minha atividade. Então, tá aqui o vídeo também. Então, quando o aluno acessar o passo a passo, lá em cima, lá no início, vai pedir para ele fazer a leitura do texto. O texto tá aqui, texto Zona Urbana e Zona Rural. É um texto didático. Ele vai ler o texto, depois ele vai ver, tem que assistir o vídeo, né? O vídeo tá aqui, ele vai clicar aqui no vídeo e vai abrir o vídeo aqui dentro mesmo, né? Não precisa nem ir até o YouTube, ele vai abrir aqui. E ele vai poder assistir o vídeo que eu... Chico Bento, em propus Na Roça é diferente. essa atividade. Certo? Então tá aqui a atividade. Agora vamos fazer o quê? Vamos disponibilizar para os alunos. Nessa turma teste, eu posso colocar em outra turma também, mas eu quero nessa turma teste, que todos os meus alunos, no caso eu tenho 2, realizem a atividade. Eu vou deixar ela com um valor de 100 pontos, eu posso não atribuir nota, porque eu quero que ele me devolva. Sem prazo para entrega. E que tópico vai ser? Vai ser ensino globalizado, porque aqui eu tenho atividade de geografia, de história, língua portuguesa. Então, eu vou deixar com o tópico ensino globalizado. E aí eu vou criar, eu posso programar para outro dia, posso salvar para rascunho e editar num outro momento para publicar em outro momento, ou eu posso criar agora. Então, eu já vou criar minha atividade. A partir desse momento que eu estou criando ela aqui, ó, ele está dizendo que está atribuindo, ele está distribuindo, inclusive, para os meus alunos aquelas atividades que eles vão, foi dado uma cópia para cada aluno, para ele poder me devolver. Então, aqui, ó, se eu voltar nas minhas turmas, eu vou pegar a turma teste, já está no mural, informe de que a atividade foi criada. Aqui das minhas atividades, dentro do tópico ensino globalizado, ficou a minha aula 2. E aqui dentro tem as atividades. Vamos ver a atividade. Então, o que acontece? Olha como é que vai aparecer para mim. Os trabalhos dos alunos. Eu tenho 2 trabalhos, 2 alunos que receberam 2 anexos cada um e que eles precisam me devolver. E aqui tá as instruções da aula, né? Então, tá toda a minha aula aqui. Certo? Hoje era isso. No próximo vídeo, a gente vai ver como o aluno vai receber essas atividades e como ele vai me devolver essas atividades. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo sobre esta mesma atividade, na visão do meu aluno.